Olá, seja bem-vindo. O grande livro do Ho'oponopono, Sabedoria Havaiana de Cura, episódio 18. Criaturas criativas. O século XXI será espiritual ou não será? Uma frase que adquire todo o seu sentido neste momento em que estou escrevendo essas poucas linhas, pois as prateleiras das livrarias estão lotadas de experiências espirituais de homens e mulheres em busca da divindade deles. Há cada vez mais pessoas enxergando este mundo de outra forma. Elas compreendem hoje que não basta combater uma instituição, que a sede de poder nunca é saciada no mundo material, e que é preciso ir mais longe. As pessoas também já perceberam que tudo o que existe vem dos pensamentos, pensamentos que outros emitiram antes delas e que a adquirem forma hoje em dia. Toda invenção nasceu primeiro na mente de um indivíduo antes de chegar às suas mãos. As suas ideias são igualmente fortes. Elas vivem inicialmente na sua mente, antes de surgirem diante dos olhos de todos. E aí está todo o nosso poder criador. Você criou este mundo, deu vida a todas estas contradições. É a razão pela qual você deve parar de ficar julgando o que o cerca. Você criou o que há de melhor para a sua evolução. A prova disso é que quando você está com um problema, este último só envolve você e mais ninguém. Essa noção pode parecer difícil de aceitar, mas posso jurar a você que ela é muito real e também muito reconfortante. Assim que você entende que é o agente ativo da sua vida, no sentido mais vasto do termo, isto é, que as suas ações têm uma real incidência neste mundo, então você deixa de ser vítima. Abandona esse papel de criatura impotente e submissa aos acontecimentos. Entra em uma dimensão na qual tudo, absolutamente tudo, é possível. O que está no exterior vem do interior. Vou retomar a minha viagem indo ao continente das culturas asiáticas com o Feng Shui. Relembrando, os geomancistas que praticam essa arte ancestral chinesa utilizam a energia Qi para melhorar as vidas materiais e espirituais. A Qi circula em todo o universo e liga todos os indivíduos entre si. Isso certamente lhe lembra alguma coisa, não é? Essa energia universal que penetra nos corpos e pensamentos acaba sendo impregnada ao longo do caminho pelas variadas formas que a natureza coloca na trajetória da mesma. Ela se modifica em termos de qualidade e em função dos lugares e da orientação. Basta um sábio cálculo para determinar o tipo de Qi que entra na sua casa e utilizar os 5 elementos para trazer harmonia ao seu lar. O preceito, o que está no exterior vem do interior, é porém uma interpretação ocidental dessa arte. Para os puristas em Feng Shui tradicional, é o ambiente que influencia o homem, e não o contrário. A energia Qi circula no ambiente, e os elementos naturais, montanhas, rios, compõem o relevo energético do lugar. Para extrair as melhores influências, o homem dispõe dos elementos água, metal, fogo, terra e madeira, para fortalecer ou diminuir o poder do Yin e do Yang. Dessa maneira, a Qi permite que os habitantes preservem a própria energia. Os efeitos dos 5 elementos estão aí para otimizar e compensar os pontos fracos do habitat deles. A minha experiência de consultora em Feng Shui me permitiu fazer a seguinte constatação: eu e você influenciamos o ambiente. Uma verdadeira interação se dá entre os habitantes e o lugar. Minhas observações me permitiram compreender a que ponto cada um é 100% criador. Esse é um fantástico ponto em comum com o conceito do Ho'oponopono, sem esquecer que tanto no Feng Shui quanto na vida, o que foi feito pode ser desfeito. Criadores de interiores. A criatividade no ambiente age assim que você personaliza um lugar. Decorar é uma maneira de criar, de inventar uma atmosfera.
Para isso, você coloca tudo o que você adora. É o que eu chamo de decor, ador, ação. Essa prática diz respeito tanto ao seu domicílio quanto ao seu local de trabalho. Os bibelôs, os móveis, a cor das paredes e das cortinas, a escolha da função de cada cômodo, a maneira como você os organiza, tudo isso é criação. No jardim é a mesma coisa. As flores e árvores que você planta, os legumes e frutas que cultiva e os espaços que escolhe para eles são formas de criar um quadro ao seu redor. Você é o artista, o pintor da sua vida. A casa é a tela. Os objetos são os tubos de tinta que você mistura uns com os outros. E as suas mãos aplicam cada pincelada, assim como um pincel faria. E como você organiza o lugar, recorrendo à sua cultura, tradições, vontades e sonhos, você exibe claramente para o mundo o que possui dentro de si. É por isso que tudo o que o cerca vem do seu interior. Eu gostaria de acrescentar que o fato de selecionar um apartamento em vez de outro, comprar uma loja ou um escritório para lançar um negócio, ou ainda investir em uma casa de praia, constitui escolhas que também fazem parte da sutil equação da criatividade. Certas pessoas falam de amor à primeira vista, ou boa relação, custo-benefício, elementos que sempre são muito subjetivos e cujo valor só você vai decidir. Mais uma vez, você é o agente ativo e criador dessa decisão. Quando você planeja ir morar em um espaço, é com os seus próprios critérios do momento que faz essa seleção. Também é revelador morar na Rua da Caridade ou na Avenida da Liberdade. O endereço postal, longe de ser inofensivo, pode ser revelador do que o inconsciente deseja transmitir a você. Aqui, mais uma vez, você cria os indícios necessários à compreensão da transformação que você veio encontrar. Você tem tanta tendência a pensar que não exerce nenhum poder sobre o que o cerca, que acaba esquecendo a que ponto você produz um verdadeiro impacto no mundo exterior. Estou falando da sua casa, é claro, mas o mesmo vale para a cidade na qual você decidiu morar, a sua região, o seu país e até mesmo o seu planeta. Você dispõe de um grande poder que você nem imagina. Faço questão de ressaltar também que você é um excelente criador, que gera criações perfeitas. A casa, região ou país no qual você decidiu viver lhe convém perfeitamente. No entanto, é difícil acreditar nessa perfeição em termos de escolha de residência quando catástrofes parecem se suceder desde que você foi morar lá. E como admitir essa teoria quando os vizinhos de porta são estudantes cuja vida noturna e musical perfura as paredes do seu apartamento? O que dizer também quando cheiros horríveis provêm da usina de tratamento de esgoto e invadem o seu escritório alguns dias apenas após você ter finalizado a compra do local? Tudo isso suscita o maior ceticismo quanto à sua capacidade criadora, e um sentimento de culpa pode então aflorar. A parte mais difícil consiste em aceitar esses fenômenos como ferramentas de evolução, e não obstáculos insuperáveis e injustos. O Ho'oponopono está aí para ajudar você a recolocar tais acontecimentos no devido lugar, afastando-os da sua tendência a se comportar como vítima e, portanto, reassumindo o seu papel de agente ativo criador. Acidentes domésticos talvez sejam anunciadores de que você precisa se desapegar do lado material e se concentrar na sua realização interior. Será que os vizinhos ensurdecedores não estão querendo acordá-lo do seu torpor, o qual o hábito instaurou na sua vida e que você cultiva à custa da sua felicidade? Quanto ao mau cheiro, será que ele não está lhe avisando abertamente que você não se sente bem na sua vida? Ou simplesmente não sente aquele novo cliente que acabou de entrar? Tudo tem um sentido. A prática do Ho'oponopono não somente suscita a aceitação dos acontecimentos, como também provoca a aceitação do seu maravilhoso poder criador, que lhe permitiu elaborar um ambiente propício à sua evolução. Dessa maneira,
é mais fácil agradecer a si mesmo por ter interferido, no intuito de abrir novas perspectivas para si próprio. A limpeza dos sentimentos de culpa e raiva que o invadiram naquele lugar lhe dá a oportunidade de acessar um novo olhar sobre a sua vida e abrir espaço para as melhores soluções. Pode ser, por exemplo, organizar um local de forma diferente, talvez em uma outra cidade. Em todo caso, será para continuar lá a sua evolução. Atração e Ho'oponopono. Do Feng Shui ao poder da atração, é só um passo místico. Esse modo de funcionamento consiste em uma espécie de lei universal, inevitável. Para resumir, o princípio da lei da atração, basta constatar que comportamentos agressivos atraem violência e gestos de amor atraem compaixão. É uma experiência que cada um de nós já viveu, colhendo o que havia plantado. Quando você entende que o ambiente ao seu redor é uma emanação da sua pessoa e que a energia aqui, que circula em todo o universo, pode revestir aspectos tanto negativos quanto positivos, em função do que ela encontra no caminho, fica fácil imaginar o impacto que um pode exercer no outro. A qualidade da energia que reina na sua casa depende da orientação dela e do ambiente exterior, seja ele natural ou artificial, montanhas, rios, prédios, estradas. Quando uma casa recebe energias nefastas, é necessário contrapor este fluxo, mexendo na organização do espaço interior. Tornar o seu domicílio tão aconchegante quanto um ninho protetor para toda a sua família é um dos remédios. Assim, você transforma a energia negativa em uma onda benéfica para todos os que dividem a casa. Outro aspecto, que não é o menos importante, é que, uma vez essa energia alterada positivamente, ocorre uma transformação que leva o lugar a mudar de nível vibratório. Quando isso se produz, as energias nefastas que rodeiam a casa são chamadas para outras bandas, deixando o caminho livre para ondas benéficas. Falando concretamente, quando os habitantes de um lugar decidem repensar a organização deste último em função dos princípios do Feng Shui, porque desejam a realização de seus projetos, quando otimizam o lugar em questão para concretizarem seus sonhos, os objetivos são rapidamente alcançados. Observações que me permitiram compreender que uma mudança se opera na maneira de pensar dos habitantes. A principal causa dessa metamorfose se devia à circulação correta da energia da casa. Isso pode corresponder à circulação dos habitantes, que é facilitada no lugar, pois nenhum obstáculo vem atrapalhar. Por exemplo, o acesso à mesa de trabalho. A casa desliza numa desordem que permite que a energia fique estagnada e perca qualidade. Os armários e o porão são ocupados pelo que é necessário, visto que os objetos inúteis já desapareceram em antiquários e lixões, dando espaço para futuros ganhos materiais. Os quadros e bibelôs que compõem a decoração são evocações positivas e valorizadoras para todos os que vivem no local. Assim, eles veem seu otimismo crescer, a confiança se instaurar e as oportunidades se produzirem. Eles atraem sorte para si e o sucesso de suas iniciativas é garantido. O fenômeno da atração se instaura. Às vezes, também as mudanças são tão sutis que as pessoas não conseguem percebê-las, pondo-se então a perderem a paciência e depois duvidarem da sensatez do projeto. Ideias sombrias se formam e a atenção é desviada para ocupações consideradas como mais adequadas ao estado emocional delas no momento. Algumas mergulham em videogames para passar o tempo, outras começam uma reforma geral na garagem para se sentirem úteis. Outras ainda decidem limpar a casa do chão até o teto todo o santo dia para evitar se culpar. Desse modo, elas deixam jogados aqui e acolá documentos necessários à continuidade do projeto que estão realizando. Questões estas que serão resolvidas mais tarde, ou seja, no dia em que se tornarem urgentes. A dúvida dá lugar então à desvalorização,
Os projetos vão para debaixo da pilha de roupa para passar e dos livros a serem arrumados. Nem pensar em falar de novo sobre o assunto. Aquela ideia era estapafúrdia. E eu sou completamente idiota de ter acreditado nela. A lei da atração sempre age, mas a noção do bem e mal lhe fogem totalmente. Ela atrai para sua casa o que você envia. E no exemplo citado, não é a melhor das coisas, como você deve ter percebido. Com as energias em geral, ou aqui, é o mesmo caso. Lugares estagnantes captam energias estagnantes. Paredes que viram dramas acontecerem atraem energias ditas perversas. Torna-se necessário quebrar o círculo vicioso que se instaurou, e é alterando o nível energético do local que se torna possível atrair uma ki benéfica. O mesmo vale quando você quebra hábitos emocionais negativos. Assim que você se desfaz do papel desvalorizador de vítima, você entra em uma dinâmica na qual tudo se torna possível. Abra espaço para a abundância e a prosperidade na sua casa e na sua vida. Como está explicado no princípio da lei da atração, o aspecto emocional é muito importante. Os sentimentos negativos que o oprimem atraem outras emoções negativas, provocando situações cada vez mais desagradáveis. De nada adianta saber que não cabe às suas emoções guiar o seu caminho. Você volta e meia cai na armadilha. Felizmente, o Ho'oponopono está aí para tirar você dessa cilada, devolvendo-lhe as rédeas da sua vida. Quando você pensa que o mundo é injusto, que o seu marido ou sua mulher está errado ou errada, e que o seu chefe é completamente irracional, não é mais você quem está governando a sua vida, mas sim os seus medos, receios e dúvidas. As crenças erradas que eles trazem à tona podem ser apagadas, e com o Ho'oponopono, toda situação difícil é pretexto para uma limpeza. Perdão, sinto muito por ter criado esta dúvida. Eu não sabia que tinha isto dentro de mim. Obrigado. Obrigado por ter feito isto vir à tona, para que eu o pudesse limpar. Eu te amo. Você que me fez duvidar. Eu me amo. E eu por ter apontado esta crença, a fim de limpá-la definitivamente. A fórmula obrigado, eu te amo basta amplamente para a dissolução completa da memória errada. Em caso de dúvida sobre a limpeza, basta repeti-la até a emoção negativa dar lugar ao bom senso, que enxerga para além de qualquer medo, que lança um olhar de amor. Todas as emoções que geram mais dificuldades do que soluções podem ser varridas com uma só frase. Você reconquistará a melhor das energias, atraindo ao mesmo tempo a melhor das soluções. É uma ferramenta inevitável para tornar eficaz e positiva a lei universal da atração. Só posso aconselhar o uso da mesma, pois ela torna acessível a qualquer um o enorme potencial que reside neste mundo. É um complemento indispensável para a realização dos seus projetos e sonhos, uma chave que lhe abre o universo dos possíveis. E como eu disse anteriormente, o universo é realmente grande, então imagina só o tamanho dos possíveis. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e acha que pode ajudar alguém, compartilha. Gratidão e até o próximo episódio da série.